Paz e bens, meu irmão e minha irmã. Estamos novamente com mais um Momento Catequese. Hoje iremos falar sobre o sacramento do batismo. Primeiramente, os sacramentos são sinais da graça divina. Jesus os estabeleceu e confiou à Igreja para transmitir a sua graça. Ao todo, são 7 sacramentos, porém hoje falaremos apenas do sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento de todos. É o fundamento de toda a vida cristã. É como se fosse uma porta que nos dá acesso aos outros sacramentos, pois por meio do batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus, onde nos tornamos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja. O nome batismo, vem de um rito central, que envolve a imersão pela água. Sim, nós católicos também temos o costume de fazer o batismo por imersão, Isso simboliza a jornada de morte e ressurreição de Cristo. Eu costumo dizer que o batismo por imersão, ou a própria imersão em si, ela é como se fosse uma espécie de sepultura, onde a nossa antiga vida morre e nós fomos imergidos como uma nova criatura. E uma curiosidade, o batismo também é chamado de banho da regeneração e renovação no Espírito Santo, pois representa uma nova vida pela água e pelo Espírito. O batismo, como sacramento de iniciação, é uma porta de entrada para a nossa vida cristã, assim como o Ronilson disse. É o primeiro dos 7 sacramentos. A partir dele, nós morremos para a vida do pecado e nascemos em Cristo. É um novo nascimento, é uma vida nova. E agora, não mais como criaturas amadas, mas sim como filhos de Deus, nos tornamos membros de Cristo. E o maior mistério da Igreja passa a habitar em nós, a Trindade Santa. Também, pelo batismo, somos incorporados pela Igreja, nos tornamos participantes de sua missão. O batismo, assim como os outros sacramentos, tem os seus efeitos, as graças que Deus traz para nós. E vou citar alguns deles. A remissão dos pecados é quando Deus cura nossos pecados, nos limpa deste manto sujo e nos dá um novo manto. Para os adultos, o batismo apaga os seus pecados pessoais e o pecado original. Mas já para as crianças, eles apagam apenas o pecado original, já que ainda são muito pequenas para ter a consciência do pecar. O recebimento da graça santificante. O batismo infunde a alma com a graça santificante, que nos torna justos diante de Deus e nos dá capacidade de viver uma vida de santidade. A partir da graça santificante, nós temos a capacidade de viver uma vida santa, de nos tornarmos santos. A partir do batismo, nós temos tudo o que é preciso para sermos santos. A infusão das virtudes teologais. Recebemos as virtudes teologais, a fé, esperança e caridade, que nos orientam para Deus. Essas 3 virtudes, elas são a base de construir uma vida espiritual, de construir uma amizade com Cristo, uma amizade, uma proximidade. A gente pode, é a partir dessas 3 virtudes que nós crescemos e que nós podemos alcançar a santidade, que nós podemos alcançar a salvação, que configura a pessoa para Cristo, capacitando-a para o culto e o serviço. O caráter sacramental, ele nos dá a capacidade de servirmos a Deus, de prestarmos culto a Deus, de o adorarmos. Porque ainda quando criança, no batismo, a gente não sabe, mas mesmo naquele momento, Deus nos dá a graça de servi-lo e adorá-lo. A adoção filial. No batismo, nós somos adotados como os filhos de Deus, tornando-nos herdeiros do reino dos céus. Participação dos sacerdócios de Cristo. Os batizados participam do sacerdócio comum dos fiéis,
oferecendo a Deus um culto espiritual através de sua vida e dos seus testemunhos. Após aprendermos sobre os efeitos do batismo, eu vou responder uma dúvida muito frequente em nossos irmãos de outras denominações, que por que nós católicos batizamos crianças? É simples, e eu vou responder isso com alguns exemplos. Quando uma criança fica doente, nós damos remédios a ela para se recuperar, porque ela está frágil, então a gente, mesmo que aquele remédio seja amargo, seja ruim, a gente dá, porque sabe que é bom para ela, a gente sabe que aquilo é bom para ela. Quando damos uma vacina à criança, dói, mas ainda assim a gente sabe que é bom para ela. A gente sempre dá aquilo para as crianças, o que a gente sabe que é bom, porque elas ainda não tomaram consciência. Assim mesmo é com Cristo. Nós oferecemos nossas crianças a Cristo desde pequena, pois nós sabemos que Cristo é tão bom. Por que não oferecer? Por que não oferecer nossa criança a Ele desde pequena? Por que nós não entregarmos as nossas crianças para Ele desde pequeno? Para que desde pequenos eles saibam servir a Deus, que eles saibam amá-lo, que eles saibam adorá-lo. E desde pequeno eles possam construir essa amizade com Deus. Com o batismo com criança, nós temos os padrinhos e as madrinhas. É muito importante falar sobre isso, porque no batismo, muitos padrinhos e madrinhas só aparecem naquele dia, só cuidam naquele dia e depois esquecem a criança, não querem ajudar a dar continuidade, pois o batismo é só o primeiro dos sacramentos, ele é só a porta de entrada. Então, como é que nós vamos parar ali? Só ali. Nós precisamos dar padrinhos para nossas crianças que estejam com lá. Quando nós não podemos ajudá-las nessa caminhada, que eles estejam lá para servir de apoio para elas e ajudá-las a crescer na vida espiritual. Que o batismo é o primeiro de muitos outros sacramentos. Ele nos dá o primeiro passo, o primeiro encontro com Deus. Então, nós devemos continuar com a nossa vida cristã. Nós devemos permanecer lá na igreja. Muitos pais, padrinhos, madrinhas não querem levar mais a criança depois do batismo, depois da crisma, depois da primeira Eucaristia. É normal ver quando nesses tempos de formação as crianças vão lá na missa todo dia, mas depois somem. Os pais muitas vezes também nem estão presentes nesses momentos, nem os padrinhos, nas missas cotidianas. Devemos ser claros nisso. Devemos continuar a nossa vida, não parar no meio, porque a nossa caminhada, a nossa cruz está conosco todos os dias. Nós devemos abraçá-la e seguir com Jesus. E lembrem-se, ser batizado é um direito da criança. Não fazê-lo seria como abortá-lo espiritualmente. Como a Isabelle falou, né? É muito importante que desde cedo a gente apresente os nossos filhos a Deus, né? Pois o próprio Jesus, ele fala: deixai vir a mim todas as crianças, pois dela é o reino dos céus. É muito bom a gente começar a trazer os nossos filhos desde pequeno para eles já criar essa intimidade com Deus, né? Para que, à medida que eles vão crescendo, eles não deixem a igreja. É muito comum de se ver hoje em dia. Às vezes depois do batismo ou depois da primeira Eucaristia, muitas crianças e jovens eles saem da igreja. É como o diácono daqui falou, que para a igreja, praticamente, ou para os cristãos, o batismo e a Eucaristia está sendo como a porta para fora da igreja. A partir do momento que eles fazem esses sacramentos, eles dão a Deus para a igreja. E para encerrar nosso estudo bíblico, vou falar uma passagem do batismo de Jesus. Em Lucas, capítulo 3, versículo de 15 a 17 e dos versículos 21 ao 22. Como o povo estava à espera do Messias, todos se perguntavam com seus corações se João não seria o Messias. João respondeu a todos dizendo: eu batizo vocês com água, mas
está chegando alguém mais forte do que eu. Não tenho o direito nem de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e fogo. A pá está na mão dele para limpar a sua eira e para recolher o trigo em seu celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo, que nunca se acaba. Todo o povo se fazia batizar, e também Jesus foi batizado. E enquanto estava em oração, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E veio uma voz do céu: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, como essa própria passagem diz, já no finalzinho, Deus nos diz: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. É assim conosco. A partir do batismo, nós nascemos para uma vida nova. Deus nos dá uma vida nova. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus familiares. E que Nossa Senhora das Graças interceda sempre por você. E até o próximo Momento Catequese.